Sejam bem-vindos para mais um módulo do nosso curso de revisão aqui da Aulática. Eu sou o professor Karim e estarei com vocês agora estudando o tema potência elétrica dissipada no resistor. Nessa montagem você tem uma resistência elétrica ligada a uma bateria de DDPU. Pela resistência circula uma corrente I e você sabe que a relação entre essas grandezas é dada aqui pela lei de Ohm, pela primeira lei de Ohm, U igual a RI. Se você deseja calcular a potência nessa resistência, você pode usar essa relação já estudada. Potência é o produto da corrente pela DDPU. Agora note, essa DDPU é igual a R vezes I. Então, substituindo aqui U por R vezes I, você encontra que a potência pode ser também reescrita como sendo RI ao quadrado. Tudo bem? Agora veja, existe uma outra maneira de você olhar isso. Olha só. Da primeira lei de Ohm, eu posso falar que I é U sobre R. Substituindo novamente na relação de potência, que é I vezes U, no lugar de I você coloca U sobre R, você vai encontrar U ao quadrado sobre R. Então veja que agora você tem três formas de calcular a potência. Você pode calcular usando I vezes U, você pode usar R vezes I quadrado, ou então U ao quadrado dividido por R. Legal? Agora veja, vamos pegar essa ideia da potência e usar aqui nesse circuito, tá? Olha só, nós temos aqui uma montagem interessante contendo 4 resistores e eu queria que você me ajudasse a calcular a potência na resistência R3. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, uma forma de calcular a potência em R3, por exemplo, é descobrindo qual é a corrente que passa ali, tá? Porque se eu souber a corrente que passa ali, eu posso usar alguma relação que a gente já estudou e fazer isso. Vamos tentar então? Olha só, gente, fazendo uma análise aqui do circuito, o que você tem? Olha, essa corrente total, essa bateria aqui, pessoal, ela lança para o circuito uma corrente total que eu vou chamar de I1. É a corrente que passa aqui pela primeira resistência. Por conta dessa bifurcação, essa corrente vai se dividir, né? Então, acontece, pessoal, nessa resistência R2 você vai ter uma corrente I2 e nessa resistência R3 você vai ter uma corrente I3. E é ela que é o nosso foco, gente. Queremos achar a corrente I3. Vamos fazer isso então? Olha só. Para isso você vai notar uma coisa, pessoal. Como a corrente I3 é uma parte da corrente total, vamos achar primeiro essa corrente total e depois ver quanto vale I3, tá certo? Como é que eu acho a corrente total? Você lembra que a corrente total, pessoal, é aquela que passa pela resistência equivalente, pela resistência total do circuito. Vamos achar então a resistência equivalente? Como é que a gente faz? Olha, a bateria ela está ligada entre os pontos A e B, tá certo? Significa que você tem um potencial aqui em A e outro potencial em B, tá? Bom, você já aprendeu que quando a corrente elétrica passa por uma resistência, há consumo de energia e uma queda de potencial. Então, daqui para cá eu tenho uma queda de potencial. Para a gente marcar essa queda, eu vou colocar uma outra letra que não seja A e B. É um potencial diferente, menor, por exemplo, C. Daqui para cá você vai ter o mesmo potencial, tá? Mesmo fio, mesmo potencial, tá certo? E aí você vai notar uma coisa, pessoal. Essas duas resistências aqui, elas estão em paralelo. E quando nós temos duas resistências em paralelo, a gente pode transformar essas duas em uma só, fazendo aquele cálculo da resistência equivalente em paralelo. Ó. 1 sobre o resistor em paralelo é igual a 1 sobre a resistência R1, que vale 6, mais 1 sobre 3, que é a segunda resistência, tá? Então, como é que fica isso, gente? Olha só, 1 sobre RP igual, o mínimo aqui é 6, então você vai ter 1 mais 2, então vai ficar 3. E aí, gente, multiplicando em cruz aqui, olha, 3RP igual a 6, então RP igual a 6 dividido por 3, 2. Então, veja, pessoal, essas duas resistências aqui em paralelo, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso transformar essas duas em uma só. E essa uma só vale 2. Então, essas duas aqui juntando, pessoal, virou essa daqui. Então, essa resistência RP vale 2. Então, esse circuito que continha 4 resistores equivale a esse aqui. Tá? O que eu faço agora? Nota, pessoal, que na junção das resistências aqui você não tem nó. Isso significa o quê? Que essa corrente total que eu chamei de 1 aqui, ela continua passando pela primeira resistência, mas também passa pela segunda e também passa pela terceira. Quando a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores, essa é uma montagem em série. Então, gente, esses 3 resistores aqui em série, você acaba somando esses 3 para você achar o resistor equivalente. 4 com mais 2, 6, com mais 2, 8. Então, eu tenho aqui um resistor equivalente de 8 ohms, tá certo? Então, veja que esse circuitinho aqui, olha, tá?
simplificado, ele equivale a esse circuitão. O que eu posso fazer então, pessoal? Olha, como essa bateria é a mesma daqui, então se aqui passa uma corrente 1, aqui também passa I1. Vamos determinar essa corrente 1? Lei de Ohm, pessoal. Olha, o U vale 24, né? Vamos colocar aqui, ó, U é 24, a resistência equivalente é 8, então a corrente total você vai encontrar o valor 24 dividido por 8, 3 amperes, tá? Então, colocando aqui, 3 amperes é o valor da corrente total. Tudo bem, pessoal? Agora vamos lá para a segunda etapa, veja. Olha só, então você volta aqui para o circuito e sabe que essa corrente vale 3 amperes. Lembra que a pergunta era calcular a potência sobre o resistor R3. Então eu preciso achar o I3, tá? Nós não temos uma divisão de corrente aqui? Temos. O que a gente pode fazer? Estabelecer uma relação assim, pessoal. Olha, como essas duas resistências estão em paralelo, então a DDP sobre a resistência R2 tem que ser igual a DDP sobre a resistência R3. Lembra que é a principal característica do paralelo, tá? Então como é que fica, pessoal? U é igual a R vezes I, tá? Então a resistência aqui vale 6, a corrente aqui vale I2. Aqui você tem 3 e aqui você tem a corrente I3. Simplificando, pessoal, você encontra que o I3 é o dobro de I2. Agora vejam, essa corrente total I1, ela é a soma de quem, pessoal? Ela é a soma de I2 com a I3, tá? Então como é que vai ficar, pessoal? Olha, a corrente 1, ela vale, no caso, 3. A corrente I2, gente, eu não sei o valor dela, mas eu sei que o I3 é o dobro de I2. Então fica 2 e 2, tá? 2 e 2 mais I2 vai dar 3 e 2. 3 e 2, pessoal, dividido por 3, você vai encontrar aqui 1 ampere. Então você descobre que a corrente I2 vale 1 ampere. Como I3 é o dobro de I2, então I3 vai valer 2 amperes. A pergunta não era determinar a potência sobre o resistor R3? Então veja, se eu sei o I e sei o R, a gente pode usar essa relação de potência, ó, R vezes I quadrado, tá? Então a resistência aqui, pessoal, vale 3, a corrente aqui vale 2, 2 ao quadrado é 4, então 4 vezes 3 você vai encontrar 12 watts. Lembra lá, pessoal? É a unidade da potência. Então, essa é a potência na resistência R3, tá certo? Olha que questão bacana que usa aqui essa ideia de potência, tá? Muito importante aí na sua preparação. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço para você e te espero no próximo vídeo.